Nós estamos de volta com o programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, aqui pela TV Destaque. Você acompanhou agora durante o intervalo os nossos apoiadores. Muito obrigado a todos que estão acreditando nesse nosso trabalho, na nossa proposta, no nosso projeto. Se você, empresário, também quiser participar, faça contato. presidência@oabguarulhos.org.br presidência@oabguarulhos.org.br. Faça também a sua sugestão, apresente, pode ser o seu elogio, a sua crítica, para que esse programa melhore a cada semana. Nós estamos recebendo nessa edição o Dr. Antônio Roberto Marchiori. Dr. Clóvis, aqui ao meu lado, fazendo entrevista também. Vamos à próxima pergunta, Dr. Clóvis. Dr. Roberto Marchiori, uma das questões que são de grande importância atualmente, nós estamos vendo aí crescendo praticamente a olhos vistos, a questão do comércio, né, da venda de produtos pela internet. Isso é uma realidade, né, e estava vendo estatísticas essa semana aí que são realmente animadoras para quem acredita nesse novo segmento. Como é que está essa questão? Como é que os empresários estão vendo essa movimentação? E nós temos aí a notícia, a discussão a respeito do protocolo 21. O que poderia ser esclarecido ao telespectador a respeito dessa nova situação? Na verdade, o comércio eletrônico, ele veio para ficar, é uma realidade e essa situação não tem retrocesso. E muito bom, porque você dinamiza, você potencializa a venda no mercado. Mas ela gera algumas discussões importantes. Uma das discussões é a ordem tributária. Quando você vai a uma loja e faz uma compra de uma mercadoria, não importa de que estado você seja, você vai comprar, no momento da compra gera a questão do ICMS e é pago no estado onde você está adquirindo. Quando você faz uma compra por telefone ou pela internet, no telemarketing, é feita à distância, ou seja, uma pessoa está, por exemplo, na Bahia e outra pessoa está em São Paulo. Aonde deve ser pago o ICMS? Isso criou-se uma discussão, né? O Estado de São Paulo bate o pé, que tem que ser aqui, recolher integralmente do Estado de São Paulo, e alguns estados do Norte e do Nordeste estão interpretando que esse ICMS tem que ser dividido, ou seja, X% para um estado e o outro percentual, a diferença para aquele outro estado, 10%, 8%, por exemplo. O Estado de São Paulo, aí esses estados foram no COFAS e acabaram assinando esse protocolo 21, regulamentando como é que seria essa divisão. O Estado de São Paulo não assinou esse protocolo e, portanto, não concordou com essa divisão do ICMS. O que acontece? Quando uma compra é feita não presencial no Estado de São Paulo, você paga integralmente o ICMS aqui. Você vai, por exemplo, para a Bahia, chegando lá, você é obrigado a recolher a diferença que a Bahia diz ter direito a recolher. Aí que está o problema. O empresário não vai querer pagar mais 8% que ele não contabilizou no seu custo. E aí a mercadoria fica retida. O impasse está aí. Os tribunais desses estados normalmente estão concedendo liminares e mandado de segurança. Isso se o empresário, obviamente, de depositar a diferença para discutir. Mas é um caminho de uma turbulência tamanha e um desconforto enorme, porque ele já pagou esse ICMS, tem que pagar mais ainda um percentual, que acaba impactando no custo. Isso está tendo uma discussão muito grave. Um dos estados signatários desse protocolo 21 agora já retirou o nome dele desse protocolo, que é o Estado do Espírito Santo, já vendo que isso vai acabar, que isso é inconstitucional, não há como você impor isso aos outros estados, isso realmente tem que ser discutido, que a federação toda se escuta e entenda qual o melhor caminho. Isso passa também pela guerra, né, fiscal. Alguns estados estão diminuindo o percentual do ICMS exatamente para atrair mais a aquisição dentro dos estados. Então, essa briga toda, quem acaba perdendo é o consumidor, né? Porque o final, para quem sobra esse dinheiro, o final, essa conta para pagar, é o consumidor. E os empresários acabam sendo prejudicados porque a mercadoria acaba não sendo entregue. Marchiori, esse tema passa naturalmente pela reforma tributária. Nós temos observado que é uma luta antiga, os empresários comentam sobre isso, nós, consumidores também, já estamos sentindo na pele há muitos anos esse recrudescimento, esse aumento da carga tributária. Então, eu me recordo que há alguns anos falava-se em 26%, 27% como carga tributária,
e hoje nós nos aproximamos rapidamente do número 40, que é o dobro daquilo que gerou a Inconfidência Mineira, que era o quinto cobrado sobre o ouro, né? Inclusive vem daí a expressão quinto dos infernos, né? Que é exatamente a quinta parte de tudo aquilo que era extraído, então era colocado à disposição da coroa. Na sua opinião, Marchiori, quais as perspectivas de nós termos uma reforma tributária neste governo que tem grande popularidade? Eu gostaria realmente que a presidente Dilma já sinalizou entender o problema de uma maneira, assim, parece-me clara, tomando algumas medidas bem, assim, acanhadas, mas tomando medidas, que ela realmente compreendesse que isso é um absurdo, né? Na verdade, toda pessoa que fala, poxa, mas imposto é coisa de empresário, não tem nada a ver com isso, né? Esses 40% quem paga é o empresário. É claro que não, né? Na verdade, tudo isso está embutido no produto que você adquire. Se essa média que o Augusto bem colocou de 40%, existem produtos que cobram muito mais e o outro menos, mas a média de 40%, que é sobre a taxa dos produtos, acaba indo no seu bolso, né? Então, se o produto custa R$100, R$40 do que você paga é tributo. Então, realmente é um absurdo e isso tem que ser reduzido. Porque, na verdade, esse mesmo produto que você compra, que é fabricado no Brasil, ele é fabricado lá fora num valor muito menor e chega num valor muito menor no Brasil. Não existe uma sobretaxa ou um imposto em cima desse tributo que é importado que o coloque em desvantagem, ou pelo menos em igualdade ao brasileiro. Então, o que acontece? O produto estrangeiro acaba sendo vendido muito mais, né? E numa condição ruim para o brasileiro. Então, o que nós queremos é realmente uma conscientização de que essa tributação é absurda. E você vê a questão também da cobrança do tributo. Quando o empresário ele emite uma nota, automaticamente ele já emite o cheque para pagar o tributo, muitas vezes até antes do recebimento da mercadoria. Agora, isso foi feito na época que existia uma inflação muito alta, né? Por isso que o governo antecipou o recolhimento do tributo. Só que é o seguinte, a inflação caiu, reduziu, né, muito, e o tributo é pago antes ainda. Por que não voltar como era antigamente, que eram 30, 60 dias, depois da venda da mercadoria, que você pagava o tributo? É muito mais justo, porque você recebe primeiro o dinheiro e aí paga o tributo, né? Agora não, você primeiro paga e depois recebe se receber, né? Porque muitas vezes o empresário acaba não recebendo o valor da mercadoria, mas mesmo assim tem que recolher o tributo. Doutor Roberto, esse assunto que o Zé Augusto Pinheiro tocou, realmente ele é um ponto muito discutido. E sobre reforma tributária, eu sempre digo o seguinte, todo mundo quer reforma, né? Só que a gente vê as pessoas discutindo, precisamos da reforma. Só que a reforma que o governo quer não parece que seja a mesma reforma que os empresários e que a sociedade, de uma forma geral, quer. Nós temos hoje um número muito grande de tributos, se não me engano, são 50 e tantos tributos, né? E somando tudo isso, dá uma carga de praticamente 40%, como foi mencionado. Qual é a reforma tributária que você, como advogado, como o Zé Augusto falou, o economista prático, né, visualiza para que possa realmente ter uma repercussão positiva na economia brasileira? A simplificação do sistema tributário seria fundamental, né? Na verdade, hoje você tem uma complexidade tão grande no sistema tributário brasileiro que dificilmente o empresário, nem vou falar do pequeno e muito menos do micro pequeno empresário, que não consegue acompanhar mesmo, né? Realmente é um absurdo a complexidade. E muitas vezes o empresário comete erros que acabam sendo penalizados exatamente por essa complexidade. Então, simplificar já seria um avanço muito grande, né? Você diminuir o número de tributos e acabar fazendo bem menos, mas pode até cobrar, nem vou mexer no percentual. Só o fato de simplificar já seria um avanço enorme. Mas dá para reduzir muito esse percentual.
Por quê? Na verdade, a exemplo de países muito mais desenvolvidos que o Brasil, consegue ter uma carga tributária menor e dar uma eficiência melhor ao tributo. Esse é o grande problema. Hoje, muito dinheiro acaba sendo destinado para a máquina administrativa, ela é totalmente inchada, né? Ou seja, muitos funcionários públicos, e ela é ineficiente, mesmo tendo muito, é ineficiente. Então, o custo para a máquina ele é altíssimo e tem que ser reduzido. Passa também a questão da corrupção, né? A corrupção, a cada dia a gente se surpreende com mais corruptores, com mais pessoas se envolvendo em atos de corrupção e não se ataca fortemente isso, que é onde o dinheiro vai para o ralo. Então, se houver uma boa gestão, reduzindo a máquina administrativa e reduzindo a questão da corrupção, certamente o percentual poderá ser muito menor e aí sim estabelecer uma real condição de competitividade das empresas brasileiras com relação a empresas exteriores. Então, essas duas coisas eu vejo como fundamental. A simplificação do sistema tributário e a redução do percentual. Agora, esse enxugamento, Marchiori, é possível, é factível nos próximos anos? Olha, a curto prazo não acredito, sabe? A curto prazo realmente não acredito, mas ele é necessário. Eu vejo como fundamental todos os governos se conscientizarem que não adianta você ter um volume enorme de funcionários, porque está claro a ineficiência da máquina administrativa. Hoje em dia, a gente paga muito caro, não tem escola, educação, não tem saúde de bom nível, e pelo percentual que nós pagamos era para ter excelente educação, excelente saúde. Agora, o que a gente precisa, além de pagar a outra carga tributária, também pagar planos de saúde, uma escola particular, isso é um absurdo. Na verdade, a gente precisa realmente passar um choque de gestão na administração pública para que ela seja realmente moldada ao tamanho, né, do PIB brasileiro. Nós vamos fazer mais um breve intervalo nesta edição do Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, e pedimos a você, telespectador, que fique atento aos nossos apoiadores. Voltaremos em instantes. Até já.